Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês. Neste dia eu quero falar sobre um assunto muito importante. O nosso país, Brasil, está passando por um momento muito delicado, muito difícil. Então eu gostaria de falar como nós, cristãos, podemos ajudar o nosso país. Qual a contribuição que nós podemos dar? Nós podemos fazer muita coisa, e é sobre isso que eu gostaria de falar hoje aqui nesse vídeo. Eu não gosto muito de falar de política, eu não tenho tanto conhecimento sobre política. Eu quero abordar aqui o aspecto espiritual do posicionamento que a igreja deve ter nesses dias tão difíceis que o nosso país está vivendo. O Brasil está afundado numa crise terrível, em todos os sentidos. Uma crise política, social, econômica, espiritual, crise nas famílias. Em todos os sentidos, o nosso país está afundado, está na lama, está numa crise terrível, talvez sem precedentes na história, como nunca foi visto antes. Deixa eu ler para você um texto para servir de base para o que eu vou falar hoje aqui, que eu creio que vai ser de muita utilidade e que eu creio que é algo muito importante e que Deus espera que a gente faça. Eu vou ler um texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. E aí ele especifica agora, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então vejam só que coisa interessantíssima que Paulo fala aqui. Ele nos chama a igreja a orar, interceder, suplicar, ou seja, fazer todo tipo de oração em favor de reis e daqueles que estão em posição de autoridade, ou seja, em favor dos governantes, dos políticos, dos juízes, do presidente, dos senadores, dos deputados, prefeitos, vereadores, governadores, todos aqueles que governam essa nação, pedindo a Deus por eles, para que Deus os ajude, para que Deus os ilumine, para que Deus os capacite, os oriente, os corrija, faça o que for necessário. E ele diz o motivo: para que vivamos vida tranquila e mansa. Você quer viver uma vida tranquila e mansa? Quem não quer? Quem não quer viver numa nação com condições de vida agradáveis, onde você possa se sentir bem, se sentir feliz, uma vida tranquila? Qual é o segredo? Que Paulo fala aqui: orar, interceder. E ele diz mais: vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Respeito aqui é no sentido de dignidade, uma vida digna, uma vida honrosa, uma vida boa. E ele diz que isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Ou seja, Deus acha isso bom. Deus aceita isso, ele fica feliz, satisfeito quando a sua igreja faz isso. Então, meus irmãos em Cristo, quero falar com você que é cristão. Como fazer para ajudar o nosso país? Está aqui uma das respostas. Ore, clame a Deus. Se você é cristão e não está orando por essa nação,
nesse momento que a gente está vivendo hoje aqui, você está sendo omisso. Você não está agradando a Deus. Você está desobedecendo diretamente a sua palavra, porque a sua palavra ordena que a gente ore pela nossa nação, que a gente clame para que a gente possa viver uma vida mais tranquila. Deus, ele deseja abençoar essa nação, mas Deus nos tem como seus cooperadores. Nós cooperamos com Deus quando nós oramos, quando nós intercedemos e clamamos pela sua ajuda. Deus, ele quer trabalhar e nos envolver nisso, porque ele quer que a gente sinta compaixão, amor, que a gente tenha um desejo de ajudar a nossa nação. E Deus vai ouvir as nossas orações. Deus vai fazer algo. Deus já está fazendo, eu creio. Muitas vezes a maneira de Deus fazer não é o que a gente espera, não é como a gente gostaria, mas Deus, ele está trabalhando. Eu não tenho dúvidas disso. Então não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de suplicar a Deus por essas pessoas que estão governando, pela nossa nação, para que Deus abençoe essa nação. O Brasil está precisando de oração. Não existe arma mais poderosa no mundo do que a oração. Muitas pessoas falam em pegarem armas, fazer revolução para poder mudar o país. Mas não existe arma melhor do que orar, do que clamar a Deus para que Deus haja, para que Deus faça algo e mude essa realidade, porque só Ele tem esse poder de realmente mudar nas entranhas, na essência, essa nação. A vontade de Deus é ser o Senhor do Brasil. A palavra de Deus diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Infelizmente nós sabemos que Deus não é o Senhor dessa nação. Ele é o Senhor no sentido de que Ele governa o mundo todo, claro. Mas Ele não é o Senhor dessa nação no sentido de que essa nação está rendida a Ele. Porque essa nação, infelizmente, é uma nação que, na sua maioria, as pessoas vivem no pecado. As pessoas vivem na idolatria, as pessoas vivem na avareza, no egoísmo, na promiscuidade, na prostituição, cometendo todo tipo de crime, de roubo, de trapaça, de engano. Assim é a nossa nação. Mas Deus quer ser o Senhor dessa nação. É por isso que aí vem a segunda coisa que eu quero falar com você. Além de orar, dê testemunho de Cristo. Evangelize. Pregue o Evangelho nessa nação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se tem uma coisa que o Brasil precisa é de Cristo. É de salvação. A mudança precisa começar a ser feita na essência do ser humano. É muito bom ter educação, ter saúde, ter trabalho, moradia, igualdade social, justiça, tudo isso é maravilhoso. Mas isso tudo são consequências. São mudanças, na verdade, superficiais. A mudança profunda que precisa ser feita, primeiramente, é o ser humano ter um encontro com Cristo. O problema real das pessoas é o pecado. As pessoas precisam se arrepender, se converter a Deus para mudarem o seu coração, se tornarem novas criaturas e aí passarem a ter novos conceitos, novos pensamentos, novos valores. E a partir disso, a sociedade toda muda. Porque se a gente tratar só os sintomas, a mudança pode vir de alguma maneira, mas será superficial. A gente pode vir a ter uma qualidade de vida melhor só com educação, saúde, trabalho, igualdade social, pode. Mas a mudança real e plena que Deus quer fazer, Ele quer começar na essência, de dentro para fora, não apenas no que é exterior. Então evangelize, testemunhe de Cristo, fale de Jesus, para que mais pessoas se convertam, venham ter um encontro com o Senhor, porque a nossa nação, infelizmente, na sua maioria, é pagã.
é incrédula, vive no pecado. Existem milhões de cristãos nominais aqui, que são cristãos no nome, mas na essência não vivem como cristãos. Mesmo aqueles que se dizem evangélicos não dão testemunhos de cristãos muitas vezes. Pregam um evangelho distorcido, não vivem em santidade. Então, pregue o evangelho, o verdadeiro evangelho, para que as pessoas se convertam. Quanto mais pessoas se converterem realmente nessa nação, mais a nação muda. Se você olhar na história, nas épocas dos grandes avivamentos, onde muitas pessoas se converteram, nos Estados Unidos, na Europa, houve um impacto social enorme também na nação. Essas nações, Estados Unidos, as nações europeias, foram nações fundadas sobre os princípios cristãos. Eram nações cristãs, hoje não são mais, mas foram fundadas e se desenvolveram nisso, nos fundamentos cristãos. Suas leis foram feitas baseadas nos princípios cristãos, respeitavam a Bíblia, tinham temor a Deus, se tornaram as nações mais poderosas do mundo. Toda nação que se firmar nos princípios cristãos, ela será uma nação mais desenvolvida. Se ela tiver temor a Deus, se ela servir a Deus. Isso é a base de tudo. Outra coisa, para finalizar, que eu gostaria de falar, é que a gente realmente dê testemunho de cristão. Isso é a consequência de ser verdadeiramente convertido. Por isso que nós devemos evangelizar as pessoas para que elas se convertam de verdade e deem testemunho cristão. Nós precisamos começar a mudança a partir de nós mesmos, das nossas atitudes, porque a corrupção não está só lá no Congresso Nacional. A corrupção está dentro das pessoas, está dentro de nós. O mal está dentro de cada um de nós. Cabe a nós rejeitá-lo, não ceder à tentação, viver como um cristão de verdade, procurando agradar a Deus, andando em temor e obediência e santidade. Mas infelizmente as pessoas são contra a corrupção, mas são corruptas, são desonestas, são trapaceiras, enganadoras, mentirosas, falsas, hipócritas, mas são contra a corrupção. Elas são contra a corrupção, mas gostam de levar vantagem em cima dos outros. O famoso jeitinho brasileiro está entranhado no coração de muita gente, de sempre querer levar vantagem em tudo, não importa como. Como é que a gente quer mudar a nossa nação se as pessoas não mudam? Você quer mudar o Brasil, mas você não muda. Você, se recebe um troco a mais, às vezes aceita, não devolve. Gosta de furar fila, gosta de trapacear os outros, gosta de comprar e não pagar, gosta de ganhar dinheiro de maneira ilícita, corrupta, se tiver essa oportunidade, gosta de mentir para poder se dar bem, gosta de pisar nos outros para poder subir na vida e reclama porque o Congresso Nacional está cheio de corrupção. Então, se você quer que as coisas mudem, comece a mudança em você. Deixe Deus mudar o seu coração. Seja um exemplo de cidadão, de cristão de verdade. A mudança tem que começar em nós. Se cada pessoa começar a mudar, o país, consequentemente, vai mudar. Mas se a gente continuar sendo corrupto, o Brasil vai continuar sendo corrupto. Então, influencie o mundo através da sua vida, através da sua maneira de viver. Se a gente fizesse isso, o Brasil seria um país melhor. Mas o que a gente vê é muita hipocrisia. As pessoas estão nas ruas combatendo a corrupção, sendo que elas mesmas são corruptas. Como é que o país vai mudar desse jeito? Isso não muda. Então vamos procurar ser agentes de mudança. Vamos orar, vamos clamar a Deus,
Vamos pregar o Evangelho, porque o Evangelho é que muda realmente as pessoas, leva as pessoas a serem novas criaturas. E assim as pessoas, sendo novas criaturas, vão dar testemunho vão agir como verdadeiros cristãos e que a gente possa, através do nosso testemunho, influenciar essa nação. Eu sei que nós não vamos encontrar a perfeição aqui, neste mundo caído, mas a situação pode melhorar se a gente fizer essas coisas. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.